O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e, em seu ensinamento, dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra neles que foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui, também aqueles que se encontram em casa participando desta Santa Missa na sua casa, eis que a liturgia da palavra de hoje nos traz a parábola conhecida do semeador. Uma parábola que diversas vezes, certamente vocês já ouviram sendo proclamada na Santa Missa, e que conseguem, inclusive, elaborar uma reflexão acerca dela. Porque é uma parábola que, na catequese, nos nossos grupos de oração, na liturgia, diversas vezes ela aparece com muita relevância, ela é muito abordada. Agora, o que me chama a atenção, num primeiro olhar sobre a parábola, é que o Senhor Jesus, ele tem uma preocupação muito grande em se fazer entendido. Perceba que Jesus,
ele quer falar do reino de Deus de uma forma que as pessoas entendam o que ele está falando, que as pessoas compreendam o que ele está falando, compreendam. E isso deve ser para nós um desafio abraçado. E aqui na Rede Século XXI, sempre existe essa preocupação. Não adianta nada eu falar bonito, mas eu falar difícil, de forma que ninguém me entenda, de forma que ninguém consiga dizer o que eu estou falando. É aquela velha história. A pessoa vai na missa, já pensou? Sai da missa dizendo, meu Deus, como o padre falou bonito. E o que ele falou? Eu não entendi, mas ele falou muito bonito. Não tem sentido. Não tocou o coração. Não gera transformação. Então, o evangelizador, e aqui serve para nós, enquanto sacerdotes, para todos os pregadores, para cada um de vocês, deve falar das coisas do reino de um jeito fácil. Por que a nossa igreja, às vezes, na sua riqueza, porque a igreja católica, ela é rica em todas as explicações que você precise. Seria uma pretensão muito grande da nossa parte pensar que em 2000 anos de existência, eu, o iluminado, tenha uma dúvida que nunca ninguém tenha tido em 2000 anos. De forma que a igreja não tenha resposta. Cadê a resposta da igreja para tal questão? Está aqui. Por que a igreja fala acerca disso? Eu não concordo. Está aqui. Por que a igreja é contra aquilo? Por causa disso. E onde está a fonte das respostas? No próprio catecismo da Igreja Católica. Por que eu digo isso? Porque não é o padre apenas que evangeliza. Todos nós aqui evangelizamos. Nós evangelizamos nos encontros, nós evangelizamos nas novenas, nós evangelizamos nos terços, nós evangelizamos nos churrascos. Quantas vezes você está num churrasco, aí chega uma pessoa e diz assim, ô padre, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Por que padre não pode casar? Perguntas assim, por exemplo. Você que é católico, como que é esse negócio de vocês adorarem Nossa Senhora? Espera aí. Não, nós não adoramos Nossa Senhora. A questão é assim, assim, assim. Mas explicar de um jeito que seja compreensível. Jesus usava da arte das parábolas para que as palavras fossem claras e para que todos entendessem. É triste quando uma pessoa, ela entende muito, mas ela entende só para ela. Ela vai fazer uma pregação, mas a única pessoa que entende é ela, o resto está dormindo. Dorme porque não consegue entrar no assunto. Dorme porque não consegue entender bulufas daquilo que fala. Qual que é o sentido? Qual é o sentido de pregar se eu não for... Eu estou pregando para quem? Estou pregando para mim? Estou pregando para a cadeira? Não. Eu estou pregando para pessoas, para filhos de Deus. Então, todos que estão ouvindo a palavra devem compreender a palavra. E Jesus, ele tinha essa sede de que as pessoas compreendessem, de que as pessoas entendessem, de que as pessoas vivessem. Se eu não entendo, eu não consigo viver. Se eu não entendo, eu não consigo transformar minha vida. Se eu não entendo, eu não consigo mudar minhas atitudes. Então, meus irmãos, peçamos a Deus, eu não vou entrar nos pormenores dessa parábola, porque como disse, diversas vezes nós já ouvimos essa parábola sendo proclamada, mas eu pego esse aspecto
esse aspecto de que a nossa vida seja um anúncio constante do reino de Deus, e esse anúncio nos faça se consumir, tal como nos diz nessa primeira leitura. Porque o sacerdócio é algo incutido em todos nós por meio do santo batismo. O sacerdócio, ele está incutido na vida de cada um por meio do batismo. Sacerdote, profeta e rei. Portanto, é minha missão, é sua missão, se santificar anunciando a palavra do Senhor. E às vezes é bem assim. Às vezes a gente tem que descer lá embaixo, para ficar no nível que aquela pessoa se encontra de compreensão teológica, para conseguir elevá-la. Precisamos. Então que a nossa vida seja esse se consumir, que a nossa vida seja esse tocar a alma, que a nossa vida seja esse se santificar, levando Jesus por quem eu encontro no meu caminho. Por quem eu encontro. E é claro, para que você possa viver essa graça de que na sua vida toda você anuncie Jesus. E quando você se deparar com o contratempo, quando você se deparar com a perseguição, quando você se deparar com as dificuldades próprias de relacionamento, quando você se deparar com a egolatria do irmão, quando você se deparar com todas aquelas coisas que vão nos cansando, que vão nos desgastando, que vão nos sufocando, que vão nos dando vontade de desistir, que vão nos dando uma série de questionamentos como esse: será que vale a pena eu sofrer tanto assim? Eu não mereço passar por isso, eu não mereço ficar sendo humilhado por conta de pessoas que são tão problemáticas em si mesmas, situações do gênero que todo mundo enfrenta. Nessa hora, você precisa lembrar do seu batismo e dizer: eu anuncio porque eu quero me santificar. Eu não desisto porque eu quero me santificar. A resposta para todos os questionamentos é esse: eu quero a minha santificação. Às vezes o questionamento vem de dentro de casa, vem de gente que tem o nosso sangue. Mas eu quero me santificar. Eu fui chamado por Jesus para incendiar o mundo com tua palavra. Então, ter sede desse incendiar. Todos os lugares, todos os lugares. Que Deus nos ajude, gente. E que no esmorecimento da nossa fé, quando as coisas estiverem perdendo o seu sentido, quando o desânimo estiver batendo, o Espírito me lembre, o Espírito te lembre. Tudo é por Jesus e para Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.